como a relação dos seus pais interfere nas suas relações amorosas. É um assunto que sempre é muito importante a gente estar falando, né? Bom, como vocês viram naquela foto que eu postei ali no Stories para falar desse assunto, né? A criança sempre fica no meio dos pais, né? Às vezes não fisicamente, mas energeticamente, né? Quando os pais não estão bem, quando os pais estão brigando, aquela criança, ela não sabe lidar com aquela relação, né? Então ela até tenta ir pra rua, brincar, mas a parte dela... Que bom, Karina, seja bem-vinda! Que bom! A parte dela fica presa, fica triste por ver esses pais tristes, né? Porque o amor da criança, a Bert fala muito sobre a criança, né? O amor, a alma da criança, ela tem muita gratidão pelas pessoas que nos deram a vida, que é pai e mãe. Então, independente do que aconteceu com seu pai e com sua mãe, internamente a sua alma, a sua essência honra esse lugar de quem recebeu a vida. E por isso que a gente se emaranha tanto quando a gente está julgando pai e mãe, quando a gente está nesse lugar de não tá no nosso lugar, tá brigando, tá confrontando, né, com pai e mãe. Por quê? A gente sofre justamente porque essa alma, ela quer ver esse pai, essas pessoas que nos deram a vida, felizes, né? Então essa criança tenta salvar o pai e a mãe o tempo todo. E aí, sem perceber, né? Porque na ancestralidade, os conflitos sempre, a história dos relacionamentos são histórias de muito conflito, né? Inclusive tem um vídeo que eu gravei que vale a pena ver, gente, que tá lá no YouTube, tá como live. É isso que acontece nos relacionamentos, então que eu foco, né, na essência de tudo isso. Então hoje, como a gente já tem esse vídeo lá como base, eu vou um pouquinho mais pra frente, tá? Mas quem puder, assista aquele vídeo que tá lá no YouTube. Muitos vídeos estão no YouTube, no link aqui na bio você consegue acessar os vídeos lá, tá bom? Tem o link que te encaminha direto lá pro perfil do YouTube. Então, amores, como eu falei pra vocês, essa criança, né, ela tá no meio do pai e no meio da mãe. E essa criança, ela muitas vezes, ela não consegue ver a parte de que a mãe, ela deu lugar para esse pai, né? Houve a permissão, porque para que se faça a vida, há permissão, independente do que aconteceu, né, desse pai e dessa mãe. No inconsciente, para que se faça a vida, houve a permissão dessa mãe para que esse pai fizesse, né, essa criação da vida, né, através dessa mãe. Então, o que acontece? Quando esses pais têm essa permissão, em alguns momentos quer dizer que eles tiveram um equilíbrio de troca, eles tiveram de igual para igual, né? Geralmente a gente tem a tendência de ver ou o pai maior ou a mãe maior, mas para que haja concepção, em algum momento, nem que seja um pequeno, curto momento, houve esse igual para igual, porque senão energeticamente não tem como haver a concepção. Inclusive aí tem muitas situações de pessoas que têm dificuldade de engravidar, porque ou tá maior ou tá menor que o parceiro, tá? Então, para que haja vida, concepção da vida, há um sim desses dois, né? Para que essa vida se estabeleça ali. Então, quando a gente cresce, às vezes, essa relação tá mais desgastada. E aí a criança vê sempre esses pais ou brigando, discutindo, competindo, se punindo, tendo às vezes várias relações super conturbadas, né? Realmente conflituosas. E a criança tá ali no meio. Então, o modelo de relação, o modelo de relacionamento que a gente cresce, que a nossa criança cresce, é um modelo de relacionamento de relações desarmoniosas. Isso já quando não se estende, né, pra vó e vô,
Porque tem casos dentro da minha família, por exemplo, que de primos, por exemplo, né? A minha prima tem o pai e a mãe que ela se dá super bem, mas ela tem o modelo, ela sofre pela relação que a avó e o que o vô tinham, que não era uma relação harmoniosa, era uma relação de traição, era uma relação de submissão, né, por parte da avó. Então houve todo esse modelo de relação que ficou vivo, né, que houve uma identificação com essa prima. Então quando ela vai para as relações dela, como essas memórias estão vivas, né, toda essa vivência está, há essa identificação lá com o vô e com a avó, quando ela vai para uma relação, ela vai com a projeção daquilo que ela viveu. Uma que ela já atrai uma relação que tem aquele campo do que ela tá mandando. Então ela tá mandando que informação? Tá mandando a informação de que mulher é submissa e homem trai, que esse é o modelo que ela viu, né? Então, quando ela manda essa informação, quando ela tem essa crença, relacionamentos não são bons, amor não existe, só existe dor, homens trai, mulher tem que ser submissa. Quando ela vai com tudo isso pro relacionamento, ela atrai alguém que também tem isso no campo, né? Então os dois campos se atraem. Quando a gente está se relacionando aqui, gente, o homem e a mulher, a gente tem que entender que aqui atrás existe todo um sistema familiar. E aqui atrás existe todo um sistema familiar. E esse todo sistema familiar deu o resultado dessa personalidade. Então, quando eu tô relacionando com essa pessoa, muitas vezes eu não vejo essa pessoa. Muitas vezes eu vejo a projeção de tudo que eu vivi aqui. Então eu nem tô vendo quem realmente é essa pessoa. Isso é muito comum. Depois que a gente trabalha na mesa da constelação, né, que a gente limpa esses véus, essas ilusões, essas projeções, libera, né? Entrega, toma força disso. A pessoa olha aqui pro parceiro e diz: uau, eu nunca tinha visto ou sentido isso que a pessoa tá me oferecendo, né? E como eu tô aqui cheia de projeções e de imagens desse campo, o que essa pessoa me dá nunca chega, porque o que chega é aquela informação que eu vivi lá no meio da avó e do vô, de que mulher é submissa e homem trai. Então, qualquer coisa que esse homem faça, tipo, mulher faz tal coisa pra mim, aciona a memória de defesa da submissão, porque o que ela entendeu? Eu não posso ser submissa igual a minha avó. Então ela já se defende, mas ele só queria uma coisa, ele nem queria. Então ela já se defende. Quem você acha que é? Você vai e faz sozinho. Então já é esse rebate, né? Esse retorno, esse eco, assim. Então, gratidão, sua linda. Então, essa pessoa aqui, ela não tem espaço para chegar aqui, né? Porque toda vez que ela tenta chegar, a pessoa que tá aqui tá desconfiando, né? A pessoa que tá aqui, ela acha que essa pessoa não merece confiança, ela acha que essa pessoa não valoriza porque diminui. Então sempre tem essa repetição de padrão. Então olha como é sério isso. Por que essa relação dos pais, dos avós, até puxei um pouquinho dos avós, embora eu coloquei pais, justamente para que a gente veja que às vezes, se não acontece lá com seu pai e com sua mãe, essa relação conturbada, às vezes no histórico do sistema familiar acontece e a gente traz as memórias desse histórico, né? Traz o campo de informação nas nossas células desse campo familiar. Então, aquela criança estava no meio da briga do pai e da mãe, no meio da briga da avó e do vô, tentando salvar um ao outro, né? Inclusive é muito comum, a mãe tem uma grande influência nessa relação. Então, quando a mãe fala pro filho: você tá vendo o que seu pai faz comigo? Olha o seu pai mentindo, olha o seu pai fazendo tal coisa, olha o seu pai não sei o que lá. Então, quando a mãe tá fazendo isso, para a criança,
ela tem que salvar a mãe, coitada da mãe que sofre por causa do pai, né? Então ela não entende, então ela pensa assim, essa mãe, eu tenho que salvar a minha mãe. Só que dentro de mim vive o meu pai, a fidelidade do meu pai. E aí muitas vezes eu sofro porque eu quero chegar perto do meu pai, porque a relação deles é deles, né? Mas eu não consigo, por honra, por fidelidade a essa minha mãe, por eu querer ser grande e tentar salvar essa minha mãe. E aí eu não consigo tomar a força do meu pai. E eu sou feita de 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Então, quando eu não tomo a força do meu pai, por não permissão da minha mãe, eu não consigo tomar a força de nenhum homem. Então eu vivi isso durante a minha vida, de que eu era extremamente apaixonada pelo meu pai, mas eu não conseguia sentir ele, né? Eu não conseguia ter essa relação que realmente saciasse aquela vontade de ficar junto com ele. E aí eu ia para as relações exatamente com essa questão de que nunca era suficiente, Então o que a pessoa me dava nunca era suficiente. Só que eu, na inconsciência na época, entrava em conflito, em choque. Por que você não me dá mais? Não sei o quê. Então era a projeção daquilo que eu vivi lá com meu pai por conta da briga do meu pai e da minha mãe. Quando eu olhei para tudo isso, coloquei cada coisa no seu lugar, pedi permissão da minha mãe para que eu tome essa força do meu pai, a mesma permissão que ela deu para o meu pai no momento da concepção da minha vida, né? Então, mãe, permita que eu tome a força do meu pai sem me sentir traindo você. Quando eu faço isso, mesmo que eu não conhecesse meu pai, tá, gente? Energeticamente, quando eu faço isso, o que aconteceu entre vocês é de vocês. Eu sou pequeno demais para carregar, pequeno não olha para trás, pequeno não julga, pequeno não tenta mudar a história. Quando eu faço essa entrega, assumo o meu lugar de pequena, tomo a força do pai e tomo a força da mãe, eu consigo usar essa força para ir para as minhas relações sem as projeções. Porque senão eu vou procurar pai e mãe dentro dos meus relacionamentos, né? Então essas cobranças que a gente faz dentro das relações. Por isso também que as relações ficam relações abusivas. Porque tudo que a pessoa me dá pra mim não é suficiente, eu quero que ela me dê mais. Então há abuso dos dois lados, né? Essa pessoa dando mais do que ela pode, assim como meus pais fizeram, eles me deram muito mais do que eles tinham pra me dar. E eu não sabendo receber esse máximo que a pessoa tá me dando. Porque eu não sei receber o que os meus pais me deram lá atrás. Então, para um relacionamento, a primeira coisa que você precisa honrar é que você nasceu de um homem e de uma mulher. E que essa união gerou uma vida, deu continuidade à vida, né? Assim como as uniões antes de você deu continuidade para a vida do seu pai, da sua mãe e tudo mais. E que essa pessoa que você está se relacionando, ela é igual a você, ela também tem um sistema familiar e ela também tem um pai e uma mãe, né? Também há uma história, vários encontros que tiveram que acontecer para que aquela vida se fizesse, exatamente do jeito que ela é, né? Então, quando a gente vai para esse lugar de relação, tomando a nossa força do sistema e o nosso lugar, tomando a força do sistema da pessoa que a gente escolheu, né? A gente consegue fazer essa troca de igual para igual. Mas, gente, ó, mesmo assim, é um trabalho muito interno de consciência que tem que ser feito, porque às vezes as relações foram tão dolorosas que a gente vai para os relacionamentos com medo de se relacionar, né? E a gente vai com as crenças também. Então, quantas relações, por exemplo, em atendimento a gente tem que a gente escuta assim, o meu relacionamento não deu certo. Não deu certo? Quantos anos vocês estavam juntos? 8 anos. Uou! Né? Realmente não deu certo?
ou para a vida toda, porque a gente acredita que uma relação bem-sucedida tem que durar a vida toda, onde na verdade a função dos relacionamentos são aprendizado, evolução, né? Compartilhamento, aprender a conviver nesse grau de intimidade e tudo mais. Não tem espelho maior do que os relacionamentos, né? Inclusive onde nós temos relações íntimas, às vezes tem relações sexuais, que é diferente de relações íntimas, né? Mas assim, o que eu quero dizer é justamente que quando você traz a consciência, desconstrói esses ideais, né? De deu certo, não deu certo. Claro que nesses 8 anos teve muitos desafios, com certeza. E chegou um ponto que os desafios foram muito maiores do que os momentos de encontro, de igualdade, né, de troca, de compartilhamento, por isso que chegou ao fim, mas que provavelmente no começo era diferente, houve muito encontro, houve muita troca, houve muita coisa que deu certo, então dar um bom lugar para esse relacionamento é muito importante, né? Dar esse lugar para essa relação de honra, essa relação que permitiu que você vivesse momentos de harmonia, ou então que permitiu que você vivesse muitos aprendizados, né? Muitas histórias, muita evolução, muito crescimento, porque ninguém fica igual depois de uma relação, né? A gente se transforma muito depois de uma relação. E claro, tem pessoas que vão de relação em relação, cada relação tem muitos aprendizados, mas escutou a vida inteira. É o meu caso lá na família, né? Poxa, você tem que escolher alguém, tomara que agora dê certo, que fique a vida inteira. E aí, muitas vezes, se você não trabalha isso dentro de você, você fica com medo, você se submete a relações que não estão harmoniosas, gostosas, né? Que estão expandindo nesse lugar de harmonia, né? De tranquilidade e paz, porque você ouviu falar lá da avó, do vô, né? De pessoas que viveram muito isso, que tinha que ser uma relação pra vida inteira, e aí você fica com vergonha, mais um término, aí você diz eu vou ficar sozinha a partir de agora, aí tem gente que fica sozinha de fato, aí tem gente que não consegue ficar sozinha e ficar com culpa. Então olha quantas coisas a gente traz realmente pras relações, e não é só a gente, né? A pessoa que a gente se relaciona também traz. Então não é só a gente que traz todo esse campo, todas essas informações, essas crenças, esses medos. A pessoa que se relaciona com a gente também teve uma história de pai e de mãe lá, também teve uma história do sistema familiar, né? Então quanto mais eu vou com medo de repetir a história dos meus pais, mais eu repito a história dos meus pais. Então, por exemplo, eu tenho medo de ficar sozinha igual minha mãe. E aí, quando eu vejo, eu tô sozinha, porque o meu maior medo é o que eu emito, né? E eu acabo atraindo. Ou então se submete a relações que não são relações harmoniosas, são relações abusivas, com esse medo de ficar sozinha, né? Quantas homens e mulheres mesmo se submetem a várias coisas justamente por medos, né? Então, às vezes, até abusos sexuais dentro da relação, abusos morais, emocionais dentro da relação, mas eu me submeto, porque se eu não me submeter, eu vou terminar essa relação. Se eu terminar, eu vou ficar sozinha. Se eu ficar sozinha, eu vou acabar que nem o meu pai. Você entende, então, que o negócio vai, né, tomando uma proporção muito grande. Porém, quando você olha pra isso, quando você entende, e quando você dá um lugar de honra para a história que existiu, porque se o seu pai e sua mãe tiveram uma história muito desgastante, uma história de conflitos, eles dão conta daquilo, né? Eles dão conta das escolhas dele. Naquela hora que tudo aquilo estava acontecendo, era o que eles sabiam fazer, então eles deram conta. E você olhar, eu não dou conta disso, eu sou pequena demais, então eu reconheço a dor, seu sofrimento, eu te dou um bom lugar e toma essa força de quem dá conta para construir uma nova história. Então quando você honra, sempre com honra, né? Quando você dá um lugar com muito respeito, coloca isso no seu coração, mas não é aqui, gente.
chega um monte de gente, né? Eu já entendi, mas eu não consigo sentir. Então, se acolhe mais, traz essa escuta pro corpo, vai dando paciência para você também, não se pressionando, para que as respostas possam vir chegando também, né? Porque não adianta só ficar repetindo, eu honro, eu honro, eu honro, e aqui tá assim, ó, cheio de dor, cheia de raiva, né? Claro que a Semana do Resgate do Feminino eu trouxe justamente para vocês irem um pouco mais atrás dessa história, né? Poder resgatar muita coisa lá, para que você consiga realmente acessar esse lugar internamente de honra, tá? Então, confiem que já tá tudo certo, apenas caminho. Vocês já chegaram aqui, já estão escolhendo, né, buscar informação, já estão escolhendo se inscrever e se aprofundar no assunto. Então, agora confia que o que você precisa para trilhar esse caminho de cura e transformação e resgate também vai se apresentar na frente de você, né? Quem vai ficar gravado porque não posso assistir agora, ô amor, fica 24 horas aqui no Insta, tá bom? Então, se não conseguir assistir agora, mas depois até amanhã às 3 da tarde é importante. Que bom, Estela, que você se inscreveu. Como dói trabalhar isso tudo, que dor insuportável pensar que minha história é tão dolorosa. Então, Kézia, a maioria dos sistemas tem histórias bem dolorosas, né? Poxa, tem histórias de guerras, tem histórias de realmente abusos, tem histórias de muitas coisas assim extremamente desafiadoras. Só que é importante a gente entender que isso já passou, né? Que eles deram conta, apesar da dor, do sofrimento, da tristeza, eles sobreviveram, eles deram conta. E graças ao que eles fizeram e passaram, eles abriram um caminho para nós. E quando eles abrem o caminho para nós, é como se eles trouxessem esse aval, essa permissão de dizer, aqui nesse novo mundo, né? Porque hoje as leis, a consciência, a forma de se relacionar é muito diferente do que era. Então, é como se eles assim, agora você está no momento mais libertador, com a liberdade de você construir uma nova história. E através de você, todos nós vivemos essa nova história. Porque, como eu falei no começo, eles vivem através da gente, né? Então, quando você devolve essa dor toda e realmente assume essa oportunidade, você honra essa vida quando você vive essa vida plenamente, toma essa força para viver essa vida plenamente, você vai para as relações sem tanta dor. Escolher desapegar, escolher entregar tudo isso, né? A gente tá tão no lugar de salvadora que a gente tá sempre segurando ali, né? Segurando a dor que não é nossa, a dor que é deles. Então, quando a gente vai pro nosso lugar, a gente realmente contribui, né? A gente realmente não é certo falar salva, mas assim, a gente realmente agrega, honra essa vida que a gente recebeu, porque quando a gente está tentando carregar pesos que não são nossos, a gente realmente está ali continuando a história com dor, continuando a história com sofrimento, né? Então isso é muito doloroso, assim. Regiane, é muito difícil a sua pergunta mesmo, né? Eu entendo a sua dor. A Regiane trouxe como honrar um pai abusador e violento, né? Isso tá além de você, você não muda a história. Então, por mais difícil que seja, né, aceitar, você só existe porque essa pessoa existe. E essa pessoa foi escolhida da sua mãe. Então, se a sua mãe deu conta, se ela é grande, em algum lugar esse pai também é. E esses sistemas familiares se encontraram para alguns ajustes, né? Então, tudo isso que eu falei é antes de você, né? Então, assim, a gente não sabe, um abusador nunca é um abusador por acaso. Quando a gente vai para trás, quando a gente vai saber a história do sistema familiar, você entende que algo justifica. Ah, nada justifica. Eu sei que é difícil, nada
com a visão que a gente tem hoje, realmente. Mas se a gente ficar apegado a isso, a gente continua fazendo mais abuso, porque a gente não dá a oportunidade de se entregar e se olhar de fato, se abrir para o que aconteceu, por que aquela pessoa tá ali, né? Mas geralmente em sistema onde há um abusador, houve pessoas que foram muito abusadas, então a compensação é essa, tá? Muita coisa, racionalmente, mentalmente, a gente não vai entender. Mas, se hoje você tá aqui podendo curar isso, tá construindo a sua família, o seu parceiro e tudo mais, é porque você ganhou a vida. Independente de qualquer coisa, você ganhou o aval, sim, para dar a continuidade nesse sistema familiar, né? Então, se você ganhou para fazer uma nova história, aí já merece um lugar de honra, né? Gratidão por me permitir construir uma nova história a partir daqui. E pode ser uma história com mais consciência, se eu me abrir para olhar para toda essa história, tá? Tem que aprofundar, né, meu amor? Assim, é muito curto o momento aqui pra gente falar, mas quando a gente abre o campo, a gente consegue ver da onde vem essa repetição toda. Quem mais aqui? A Edna, fala um pouco desse lado do casal que não fez a escolha de estar junto. Edna, inconscientemente, todas as relações, assim, até de abusado e abusador, de relacionamentos, antigamente, né, havia a escolha do pai e da mãe para os filhos se casarem, né? Então, assim, inconscientemente, lembra, nem tudo a nossa mente vai entender, porque é só 10% e menos que isso, né? 90% está inconsciente. Então, em algum lugar em ressonância, no inconsciente, houve a permissão, sim, tá? Então, por mais que seja negado, por mais... Eu não queria que fosse assim, eu não escolhi essa pessoa, meu pai, minha mãe me obrigaram, né? Ou então eu fui abusada, não sei o que. Então, em algum lugar, houve esse sim, tá? Ou por um ajuste, infidelidade ao sistema familiar, ou por vários outros motivos que aí teria que aprofundar para saber, tá bom? Mas sempre há, isso que é legal você trazer também, porque eu vejo muitas mulheres, gente, carregando tanto a culpa da relação, quanto de a responsabilidade da relação, 100% de responsabilidade, aí se dói, se machuca, porque tá tentando salvar o relacionamento, né? Mas nós somos 50% responsável pelo relacionamento. E a pessoa que a gente atrai é 50% responsável pelo relacionamento. Então, houve traição. Eu sou 50% responsável, você é 50% responsável. Então, houve uma briga. Eu sou 50%, você é 50%. Tudo tem que ser dividido, porque numa relação não existe um vilão, não existe uma mocinha. Não, se eu estou nessa relação, se eu estou passando por essa situação, no meu campo há aprendizados aqui, no campo dessa pessoa também. Só que eu não posso fazer com que essa pessoa busque a cura, entenda, resolva do jeito que eu resolvo. Porque eu sou 100% responsável dos meus 50%. E essa pessoa é 100% responsável dos 50% dela, da relação. E como eu tenho aqui uma história e essa pessoa tem uma história, às vezes eu vou buscar terapia, às vezes eu vou tentar entender, mas essa pessoa não tem essa história, não tem esse perfil, não, enfim. E aí, o que vai acontecer? Essa pessoa aqui, muitas vezes a gente tenta mudar ela, né? Você tem que fazer tal coisa, você devia tal coisa, não sei o que, e a gente fica ali fazendo um esforço enorme, a evoluída aqui, né, botando a pessoa de menor, dizendo que essa pessoa não é suficiente. Então olha quantas dinâmicas, gente, uma relação para dar certo. Vocês acreditam que muitos dos nossos pais, eles terminaram as relações não por falta de amor, muito pelo contrário, muitas relações, elas finalizam com muito amor. Só que o amor em desordem, né? Então o equilíbrio de troca em desordem, um deu mais do que o outro.
enfim, várias desordens, né? Então, essas relações em desordens, a pessoa não consegue ficar junto. Então, o amor basta? Não. Tem que ter o amor em ordem, tem que ter equilíbrio de troca, cada um se responsabilizar, deixar o outro fazer de acordo com a necessidade dele, com o jeito dele de resolver ou não resolver. Às vezes não resolver é o jeito dele e você tem a possibilidade de escolher, eu quero isso ou eu não quero isso, né? Isso é permissível ou isso não é permissível. Então trazer essa consciência pode ajudar bastante, tá? Você faz constelação online? Sim, Ju, faço sim. Gente, no final da semana do resgate do feminino, eu vou explicar sobre os atendimentos, sobre como aprofundar tudo isso. Então, fiquem tranquilas, confiem que já tá tudo certo. Uma coisinha de cada vez a gente já flui, tá bom? Fala um pouco de qual razão para eu não me sentir amada pela minha mãe. Pri, isso eu vou falar na semana do resgate do feminino, tá? Porque o nosso tempinho já tá bem em cima da hora e esse é um assunto bem específico que interfere nos relacionamentos, porque a busca pelo olhar da sua mãe tem a ver com a busca pelo olhar que você vai fazer dentro da relação, dentro do relacionamento, tá? Assiste o vídeo lá no YouTube que eu sugeri, isso que acontece nos relacionamentos, no meu canal, Franciane Patrício, e aí a gente dá continuidade na semana do resgate do feminino nesse assunto, tá? Sobre como não se sente amada. Aline, mandei uma pergunta sobre os pais ausentes, mãe falecida e pai desconhecido. Sim, Aline, sinto muito, né? Eu sei que é realmente, assim, bem difícil quando não tem o pai e a mãe ausente, mas eles vivem dentro de você, né? Independente do que aconteceu, de quem eles sejam, você é feita. 100% da sua mãe representa 50% seu, né? E 100% do seu pai representa 50% seu. Então, assim, só o fato de você ter a vida é porque esses pais já te deram muito mais, né, do que você precisava, assim, porque quando eles permitem que você venha a vida, se você tá aqui hoje, é porque tudo que você precisou, você teve, né? Então, isso eu falo lá na semana do resgate também, do feminino também. Todas as cobranças que a gente faz, todas as faltas e o olhar que a gente busca de pai e de mãe, é porque a gente não sente eles dentro da gente, né? Existem movimentos sistêmicos, viu, Aline? Para que a gente consiga realmente organizar essas energias e suprir essa falta, né, que a ausência deles realmente demandou na sua vida, porque senão fica aquele vazio também, né? E no seu caso que foi criado por avós, óbvio, você tem relacionamentos carentes porque você é carente desse pai e dessa mãe ausente, né? Então olha a projeção que eu tava explicando. E aí no caso de você ser criada por avós, muitas vezes a gente coloca os avós no lugar da mãe, né? E aí não dá um lugar pra mãe e pro pai. Ah, eu não tenho mãe e pai, eu tenho a minha avó que me criou, só que quem deu a vida, quem te trouxe pro mundo, quem foi a primeira casa, foi o útero da mãe. Então, que bom que a mãe pôde trazer pra ter o afeto dessa avó. Só aí ela já merece um lugar de honra, né? A Ju sempre falou, eu sempre quis salvar a minha mãe, então, e aí a gente vive o modelo de relacionamento que a sua mãe vive, né? Não me sinto conectada com a minha mãe, uma pena. Sempre, não precisa ser conectada, tá? Essa questão do ser conectado é muita crença que a gente traz, eu tenho que amar, eu tenho que, né? Amar você já ama no seu inconsciente, por isso que dá todo o problema que dá, né? O amor em desordem. Mas o fato é você começar a dar esse lugar, porque é como uma árvore sem raiz. Uma árvore cresce sem raiz? Não, para ela crescer, dar frutos e tudo mais, ela tem a sua raiz. E nós também, nós só existimos, né, damos frutos, vamos para a vida com sucesso, porque nós temos uma raiz. Então, se a gente honra essa raiz, independente do que aconteceu, a gente é uma árvore de raiz forte, né?
que olha para as dores do sofrimento, mas eles são grandes e dão conta, mas também que toma força dessa raiz para estar cada vez mais sustentável, cada vez maior, né, com mais frutos. Então tem essa questão que essa conexão, ela é diferente do que a gente aprendeu de ideal deveria ser. É uma conexão de dar um lugar de honra mesmo, tipo, eu só existo porque você existe. Pronto. Se conseguir só fazer isso, todo o resto tá livre, né? Agora o problema é a gente se bloquear, trazer armadura para fazer isso e continuar sendo como consequência uma árvore sem raiz, né? O preço é bem alto mesmo. Então é escolha, assim, de realmente não quero olhar para isso e vou seguir sem raiz e qualquer ventinho me abala, ou realmente eu vou me dedicar a isso. E para quem quer se dedicar, tem a Semana do Resgate do Feminino.